Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Olá pessoal, tudo bem? Sou Edson Elan, sou professor da Universidade Federal da Paraíba. Estou aqui novamente com vocês para conversar sobre o registro das ações de teleodontologia no ESUS APS. Essa é a nossa terceira videoaula tratando desse tema. Eu quero relembrá-los, para quem não assistiu às anteriores, nós tivemos a primeira parte que ela tratou a partir da resolução do CFO, a resolução 226, onde o CFO regulamentou a odontologia à distância. A segunda videoaula ela tratou da portaria dos novos procedimentos publicados, uma portaria publicada pelo Ministério da Saúde, onde trouxe novos procedimentos para a tabela SUS, em especial o procedimento da teleconsulta. E aí essa terceira, ela surge da necessidade, após a publicação dessa resolução do CFO, a resolução 228. Então, inicialmente, eu quero agradecer ao Telesaúde Bahia por disponibilizar esse espaço, pela parceria em que estamos estabelecendo ao longo do tempo. Quero agradecer também à área técnica de saúde bucal da Secretaria do Estado de Saúde da Bahia, também uma parceria de longos anos nessa luta por uma saúde bucal pública de qualidade, para a população. Então, grato a vocês. Vamos iniciar aqui. Eu quero começar com vocês lembrando que a resolução 226, a primeira do Conselho Federal, já nesse contexto da pandemia, ele já trazia a definição do telemonitoramento, ele já admitia o telemonitoramento, esse acompanhamento à distância dos pacientes. Ele também admitia a teleorientação, embora a teleorientação ele colocasse essa limitação de enquanto durar o estado de calamidade, que seria o objetivo único e exclusivo de identificar, através da realização do questionário pré-clínico, o melhor momento para a realização do atendimento presencial. E aí, essa nova resolução, publicada há mais ou menos 2 semanas, ela regulamenta o artigo 5º dessa resolução 226. E o artigo 5º, ele trata da telesaúde na odontologia no âmbito do Sistema Único de Saúde. E o que essa resolução 228 traz? Ele permite, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a realização da odontologia à distância, mediada por tecnologia. Ele traz aqui, no final desse artigo, enquanto durar o estado de calamidade, mas se a gente entende que a odontologia à distância é uma alternativa para garantir o cuidado em saúde bucal à população, a gente não pode entender essa garantia, essa alternativa apenas no período de calamidade, no período de pandemia. Então, eu tenho certeza que o CFO vai olhar essa situação com mais cuidado e provavelmente deve ampliar essa possibilidade, independente do período de pandemia ou não. Quando a resolução traz que permite a realização da odontologia à distância mediada por tecnologia, ela está tratando da teleodontologia. E quando a gente fala teleodontologia, a gente está dizendo da teleconsulta, teleorientação, telemonitoramento, telediagnóstico. É importante a gente lembrar que a OMS ela já recomendava para os seus países membros a telesaúde como uma estratégia para melhorar a qualidade dos serviços, independente do período de pandemia. E a teleodontologia ela abre uma série de oportunidades para a saúde bucal, para os serviços de saúde bucal, como, por exemplo, no telemonitoramento, onde é possível fazer rastreamento, busca ativa, monitoramento de usuários prioritários, de risco, com problemas sistêmicos. Ele abre também a possibilidade de se fazer uma escuta inicial, atividades educativas individuais ou coletivas.
Ele permite também a discussão de casos clínicos para definição de oportunidade ou necessidade de procedimentos operatórios. Ele permite também o matriciamento, o compartilhamento de dúvidas, de soluções entre os profissionais de saúde ou entre os profissionais de saúde e as instituições de ensino e pesquisa. Então, a teleodontologia ela é um leque de possibilidades e que, com certeza, isso qualifica a odontologia no Sistema Único de Saúde. Eu convido a vocês a lerem esse artigo. Nas outras 2 videoaulas eu já trouxe, mas quem quiser conhecer um pouco mais, pode apontar a câmera do celular para esse QR Code, que aí vocês vão conseguir baixar o PDF do artigo Teleodontologia e SUS, uma importante ferramenta para a retomada da atenção primária à saúde no contexto da pandemia. Ele descreve as possibilidades de utilização da teleodontologia para ampliação e qualificação do cuidado em saúde nas redes de atenção à saúde bucal. Então, é uma importante publicação nesse nosso contexto, onde a gente vai poder identificar possibilidades de uso da teleodontologia, entender o que é isso e as possibilidades de uso. Nesse artigo, ele traz um quadro onde ele traz termos, definições desses termos, possibilidades a partir desses termos. Então, de uma teleorientação, onde é possível realizar o acolhimento, triagem, escuta inicial, orientação, o telemonitoramento, a supervisão, que permite, uma possibilidade na atenção primária seria a supervisão do estado de saúde dos usuários, de rastreamento daquelas famílias com usuários que tenham fatores de risco comum para as doenças crônicas. Ele traz também a definição do que é a teleconsulta e a possibilidade de se realizar na atenção primária, como, por exemplo, a realização de diagnóstico ou tratamento entre 2 ou mais profissionais que estão separados geograficamente ou entre profissionais de saúde e paciente. Nesse nosso contexto também, tivemos a publicação da Portaria 526, no final do mês de junho, onde ele inclui, altera, exclui alguns procedimentos, e aí o que traz maior impacto nesse nosso tema é o procedimento de teleconsulta na atenção primária. Então, que é um procedimento que trata do atendimento à distância, do suporte assistencial, da consulta, do monitoramento e diagnóstico realizado por meio de tecnologia da informação e comunicação. E ele traz o CBO, ele inclui o CBO da família do cirurgião dentista, o CBO 2232. Então, ele possibilita que o dentista registre esse procedimento. Como a gente consegue perceber, nós tivemos um avanço com certa limitação, mas foi um importante avanço do CFO ao considerar a odontologia à distância e depois, com a sua última resolução, ele amplia a possibilidade da teleodontologia no Sistema Único de Saúde. Nós tivemos o avanço do Ministério da Saúde em criar esse procedimento para que o dentista possa registrar e demonstrar que ele está realizando, muitos lugares realizam, e que a gente possa identificar a amplitude disso, a abrangência dessa possibilidade de atuação do dentista. No entanto, tem um outro avanço que se faz necessário, que ainda não ocorreu, que é a adequação das fichas do sistema de informação para o registro dessa possibilidade. Então, o ESUS, a ficha do ESUS, quando foi criada, ela foi pensada, logicamente, no atendimento clínico presencial. Ela não foi pensada nessa possibilidade de odontologia à distância. Por isso, e ela também não foi adequada para isso. A criação de um único procedimento, por si só, não resolve o problema. Então, a gente vai conversar um pouco de como é que vai ser esse registro do telemonitoramento, por exemplo, na ficha do ESUS,
em alguns momentos vocês vão identificar que a gente tem que fazer algumas adaptações. Justamente por isso, porque ainda falta o Ministério da Saúde avançar nessa ficha. Isso, muitas vezes, acho que a falta de uma coordenação geral para que possa pensar, para que possa articular todas essas mudanças, isso a gente consegue perceber nesses momentos em que a gente avança no conselho, avança na lista de procedimentos e não avança na forma de registro, na ficha, né? Então, eu quero deixar essa ressalva aqui para que o Ministério qualifique a ficha do ESUS para que a gente não tenha que ficar fazendo certas adaptações. Então vamos lá. Eu vou começar com vocês, mais ou menos nesse cenário aqui, onde um dentista da atenção primária ele está fazendo um telemonitoramento dos fatores de risco para o câncer de boca, ou então ele está fazendo um rastreamento, um monitoramento daquelas famílias que apresentam uma grande vulnerabilidade social, ou então ele está fazendo o monitoramento das gestantes, ou então até aquela situação em que os dentistas estão fazendo o monitoramento das pessoas sintomáticas da Covid, né? Isso também pode e deve ser registrado na ficha do ESUS. Esse campo inicial aqui, então, não muda, o cartão de saúde do profissional, CBO, CNES, INE, o número do prontuário, o turno, o cartão nacional de saúde do cidadão ou CPF. Então, isso não temos tantas novidades. A partir daqui é que a gente vai ver algumas adaptações. Então, data de nascimento, sexo, local de atendimento. O local de atendimento, todas as possibilidades aqui são atendimentos presenciais. Como não tem a possibilidade, até então, do atendimento à distância, eu sugiro que vocês marquem 6 como local de atendimento. Aí vocês vão marcar aqui se o paciente tem necessidade especial, se está gestante ou não. Tudo bem. E agora, no tipo de atendimento, é onde surgem as primeiras dúvidas. Qual tipo de atendimento que eu vou marcar? Se vocês assistirem as outras 2 videoaulas, vocês vão perceber que naquele contexto em que não tinha sido publicada essa resolução 228, que de fato liberou a teleodontologia, a gente estava orientando que marcasse escuta inicial / orientação. Mas nesse contexto agora, em que a teleconsulta está liberada, então eu posso marcar consulta agendada, consulta no dia. Então, a primeira coisa é a gente diferenciar. Esse atendimento que eu estou fazendo, esse telemonitoramento, ele está agendado? Sim, se está agendado é simples, é só eu marcar aqui consulta agendada. Se ele não está agendado, eu tenho que escolher uma dessas 3 opções, é uma demanda espontânea. E aí, quais dessas 3 opções que eu vou escolher? Para isso, vamos entender um pouco o conceito de cada uma. A escuta inicial / orientação é aquela em que a necessidade do usuário é resolvida por meio de orientação. Então, tem uma mãe que está com um bebê que acaba de nascer e tem um neodente, a mãe está preocupada e entra em contato com o dentista, quer resolver, o dentista faz uma orientação e resolve essa situação. O atendimento de urgência ela está associado a um quadro agudo, né? Então, esses 2 é mais fácil. E aí, normalmente, esse telemonitoramento, a gente vai registrar, então, a consulta no dia. A maior parte dos atendimentos ele vai ser consulta no dia, que aí é aquele famoso encaixe, quando é presencial, mas a consulta no dia é onde vai permitir um maior nível de detalhamento, ter um maior número de informação, está mais associado com esse contexto que a gente está falando do telemonitoramento. Então, eu sugiro a vocês a primeira coisa é identificar o tipo de consulta, se é agendada ou se é espontânea. Se é espontânea,
tentar enquadrar nessas 3 situações. Se não tem urgência, então ou vai ser escuta inicial ou consulta no dia, mas provavelmente a maior parte vai ser consulta no dia. E daí a segunda parte da ficha, que também surge o maior número de dúvidas, que seria o tipo de consulta. Então, esse tipo de consulta, é importante lembrar que ele, como tem os 2 asteriscos, ele não é um campo obrigatório quando for demanda espontânea. Então, quando eu marcar demanda espontânea, eu não preciso marcar o tipo de consulta. No entanto, se eu marco consulta agendada, eu preciso marcar o tipo de consulta. E aí, relembrando que eu comecei a falar com vocês antes de entrar nessa explicação do registro. Estamos fazendo adaptações para registrar essa possibilidade de atendimento. Se a consulta é agendada, eu tenho que escolher uma dessas 3 opções. Eu sugiro que vocês escolham consulta de retorno em odontologia. Por quê? Porque a primeira consulta odontológica, ela trata quando você vai fazer um plano preventivo terapêutico, você vai identificar todas as necessidades odontológicas daquele paciente e que normalmente com as ferramentas que a maior parte tem disponível, você não vai conseguir fazer isso. Então, eu sugiro marcar consultas de retorno. Seguindo a ficha, nós vamos aqui para um outro campo que é obrigatório, que é a vigilância em saúde. Esse campo aqui tem um asterisco, então ele é obrigatório ser marcado. Se vocês assistirem as outras videoaulas, a gente estava sugerindo sempre que marcasse o não identificado, justamente porque o CFO não liberava a teleconsulta. Como, a partir da resolução 228, isso foi liberado, então eu consigo identificar algumas variações. O manual de preenchimento o manual de preenchimento das fichas, ele diz que essas condições de vigilância, elas são percebidas no momento da consulta clínica. Então, se eu estou fazendo uma teleconsulta, eu consigo, dependendo das ferramentas, eu consigo identificar minimamente se o paciente está com dor, se ele relata dor. Então, eu posso registrar isso. Se eu utilizo algumas outras ferramentas que permitem eu identificar se tem um abscesso, se tem uma alteração no tecido mole, eu também posso registrar. Então, esse é um campo que a partir dessa nova resolução, amplia as possibilidades de registro. Seguindo a ficha, a gente vai aqui para os procedimentos. Então, aqui não tem muito o que fazer, você, logicamente, não vai conseguir realizar muitos procedimentos que estão na ficha, você vai conseguir realizar uma orientação em higiene bucal. Então, aqui você vai poder marcar, como é por paciente, e cada coluna dessa aqui é um paciente, então você vai colocar uma orientação de higiene bucal. Lembrando que esse procedimento ele foi incluído com essa última portaria do Ministério da Saúde, com o seguinte código, sendo que você não precisa digitar esse código, porque é o mesmo procedimento. Tá? Seguindo a ficha, agora no verso, nós temos um espaço onde é possível colocar os códigos e é nesse momento em que vai entrar o código da teleconsulta. Então, é aqui que deve ser registrada a teleconsulta. Uma outra possibilidade de registro nesse espaço também é a orientação de higiene de próteses dentárias, que durante uma teleconsulta, durante um telemonitoramento, é possível o dentista fazer isso. Então, se ele realizar, ele vai poder registrar essa orientação de higienização das próteses. Então, esses 2 procedimentos foram criados nessa portaria no mês passado e já existiam, e que também é possível registrar aqui, que seria o acolhimento com classificação de risco, ou então uma abordagem cognitiva comportamental do fumante.
também é possível registrar aqui. Todos esses procedimentos a gente vai colocar o código aqui e a quantidade. Seguindo a ficha, tem um campo aqui que ele ficou um pouco, que ele ficou cortado, que seria o fornecimento do creme dental, fio dental, escova de dente também. Eu tenho recebido algumas perguntas onde as pessoas falam assim, eu encaminhei, eu dou o kit, entrego para o agente comunitário e ele entrega lá para aquela família, para aquela determinada pessoa. Então, é possível registrar aqui também. Tá? Uma outra situação, continuando o registro da ficha, né? No último campo dela, que diz respeito à conduta e o desfecho, então eu preciso marcar, ela é obrigatório, então eu preciso marcar uma das opções. Então, se eu, durante o meu telemonitoramento, eu identifico que aquele paciente vai precisar de uma consulta agendada, de uma consulta clínica, de um atendimento no consultório, eu coloco aqui, retorno para a consulta agendada. No entanto, aquela demanda espontânea, eu fiz o telemonitoramento, consegui resolver aquela situação, não vai precisar retornar para o consultório, eu dou alta do episódio. Tá? Lembrando que tratamento concluído com o telemonitoramento não vai ser possível fazer, porque ele pressupõe alguns tratamentos clínicos, né? Você terminar uma primeira consulta, então, como telemonitoramento, dificilmente você vai conseguir fazer uma primeira consulta odontológica programática, então, você não vai conseguir concluir esse tratamento. A outra possibilidade aqui seria de registrar os encaminhamentos. A dúvida que sempre surge, se eu estou no telemonitoramento e eu identifico que aquele paciente precisa fazer um tratamento de canal, normalmente eu vou precisar encaminhar ele, pedir que ele venha à unidade básica, né? Se eu estou pedindo que ele venha à unidade básica, para eu dar o encaminhamento para a endodontia, por exemplo, essa situação eu vou registrar aqui, retorno para a consulta agendada. Mas se algum município os serviços, o dentista consegue encaminhar, o que não é o ideal, né? Mas o dentista consegue encaminhar o paciente dizendo assim, procure o CEL, vá lá fazer o atendimento odontológico, o tratamento de canal, sem nenhuma ficha. Então, se durante esse momento da teleconsulta, do telemonitoramento, o dentista fizer esse encaminhamento, sem ter que entregar nenhuma ficha, nem nada, lembrando que esse não é o ideal, então ele pode marcar aqui encaminhamento para endodontia. Se não, se ele precisa ir para o consultório, vai marcar retorno para consulta agendada. Eu ainda trago essa ressalva da necessidade do Ministério da Saúde fazer uma adaptação aonde possa transformar esse procedimento de vigilância da situação em saúde não ser exclusivamente dos trabalhadores, mas da população em geral, né? Porque é através da criação desses procedimentos em que a gente estimula o processo de trabalho dessas equipes, que a gente cria possibilidades dessas equipes atuarem. E se a gente diz que a equipe de saúde bucal ela tem que desenvolver a ação de vigilância em saúde, que ela tem que ser uma equipe que atue no monitoramento das condições de saúde bucal daquela população, então esse procedimento é extremamente importante. No momento, vocês não vão conseguir registrar, mas fica aí o apelo para que o Ministério da Saúde possa transformar esse procedimento de forma mais ampla e não apenas voltada para a saúde do trabalhador. Uma outra possibilidade de registro seria das atividades coletivas, né? Então, nesse nosso momento de pandemia, né, pensando na odontologia realizada à distância, então as atividades coletivas são possíveis de serem realizadas. Então, vamos imaginar um caso aqui em que a equipe de saúde bucal
utiliza o ambiente virtual da aula de uma determinada escola e aí ela acessa aquela série e faz atividade de educação em saúde, com foco em saúde bucal. Ou então aquela equipe de saúde bucal grava um vídeo de educação em saúde e envia via WhatsApp para aquele grupo de gestantes, para aquele grupo de fumantes, para aquele grupo de hipertensos, diabéticos. Então, são possibilidades de utilização da odontologia à distância como atividade coletiva. Como é que eu vou registrar isso na ficha de atividade coletiva? Então, esse cabeçalho aqui não vai mudar muito. Então, o Cartão Nacional de Saúde do Profissional, CBO, CNES, INE, a realização, o turno, né? Se foi numa escola, vai colocar o INEP dessa escola. Se está sendo via WhatsApp, então ele vai marcar aqui outra localidade, ele vai escrever aqui, ele vai colocar aqui outra localidade. Ele precisa, é um campo obrigatório, registrar o número de participantes, né? Então, naquela escola, ele entra naquela sala virtual de uma determinada turma, faz sua atividade educativa. Então, quantas pessoas tinham, quantas crianças tinham naquela turma, é aqui que ele vai registrar. É importante registrar também o Cartão Nacional dos Profissionais e o CBO, dos profissionais que ajudaram, porque a gente precisa valorizar as pessoas que estão ajudando a equipe de saúde bucal como os agentes comunitários. Essas ações muitas vezes não são realizadas apenas pelo cirurgião dentista, então pelo o auxiliar, o técnico em saúde bucal, então eles precisam ser incluídos nessas fichas, porque é importante que a gente consiga envolver outras profissões, outros profissionais nas ações de saúde bucal, que ela não seja exclusiva do dentista. Então vamos lá. Os exemplos que eu dei, né, trata-se de uma educação em saúde, então eu vou registrar aqui educação em saúde, eu vou marcar o público-alvo, se é uma comunidade geral, se tem uma faixa etária específica, se é homem, mulher, gestante, idoso, usuários de tabaco, álcool. Enfim, eu vou classificar esse meu público-alvo. Em seguida, um outro campo que é obrigatório quando você marca atividade 4, então, tema para saúde, eu vou marcar o 11, né, saúde bucal. No entanto, eu também posso falar sobre alimentação saudável, também ele pode ser de múltipla escolha, posso marcar também a alimentação saudável. E aqui, nesse campo, nessa outra coluna, na última coluna, práticas em saúde, ela é uma opção única e obrigatória apenas para a atividade 6. Lembrando que a gente está falando da atividade 4. Então, essa atividade 6, a atividade 4, ela não é obrigatória. No entanto, teve um procedimento que foi criado, né, com essa última portaria, que é o procedimento de ação coletiva de prevenção de câncer bucal. Se a equipe de saúde bucal realizar uma atividade com essa temática, ele vai poder registrar aqui esse código e aí vai contar para a sua produção que foi feita essa ação coletiva. O verso da ficha, né, que é sempre importante lembrar que quando você está fazendo educação em saúde, esse verso ele não é obrigatório, o próprio manual ele traz isso, essa opção não exige quando você marca, né, educação em saúde, essa opção não exige que os usuários da atividade sejam identificados. Então, quando eu marco educação em saúde, não é necessário identificar os usuários nesse espaço. Para quem tem prontuário eletrônico, né, e quer registrar o telemonitoramento, também é totalmente possível a partir do registro tardio de atendimento. Essa parte eu destaquei bem na parte 2, né, no nosso segundo vídeo, na segunda videoaula, que está disponível também no Telesaúde Bahia, mas eu quero
lembrá-los novamente aqui dos novos procedimentos que foram criados: aferição de temperatura, medição de altura, medição de peso, avaliação de crescimento da puericultura. Todos esses procedimentos foram incluídos o CBO do cirurgião dentista. Um procedimento novo também, que é o tratamento de gengivite, ulcerativa necrosante aguda, a famosa GUNA. Então, procedimento de tratamento de lesões de mucosa bucal, tratamento de periocoronarite. Todos esses procedimentos, eles são novos, e aí esses códigos vocês podem incluir na ficha do ESUS, naquele espaço onde tem lá código SIGTAP, né? Então, vocês podem, caso realizem esse atendimento, esse procedimento, vocês podem escrever, digitar esse código lá. Tem um procedimento aqui que eu quero fazer uma ressalva para vocês, um destaque, que é o procedimento do tratamento restaurador atraumático. Se a gente considerar o nosso contexto de pandemia e considerar que a produção de aerosóis ele é bastante perigoso, né, para a contaminação, para a odontologia, então a gente precisa investir na odontologia minimamente invasiva, né? Então reduzir ao máximo o uso do motor, da caneta de alta rotação. Então esse procedimento ele foi extremamente importante o Ministério criar, porque agora cada vez mais as equipes de saúde bucal vão ter que investir nesse tipo de oferta de cuidado, porque além de ser efetivo, ele traz uma maior segurança para os profissionais de saúde. O custo-efetividade desse procedimento é importante e é considerável. Então, eu quero fazer essa ressalva de que vocês precisam, para quem ainda não tem muita familiaridade com esse tipo de procedimento, que se qualifique para que seja ofertado cada vez mais para a população. É importante lembrar que não é só para criança. Outros novos procedimentos é a adequação do comportamento da pessoa com deficiência, a adequação do comportamento de criança. Eram procedimentos já pedidos durante um bom tempo, né, que muitas vezes naquela consulta o profissional ele gasta um tempo, gasta um turno, gasta uma hora tentando adequar aquele comportamento da criança. Muitas vezes não realizavam o procedimento, mas os profissionais reclamavam que não tinham como registrar isso. E agora tem. Lembrando que, mais uma vez, na ficha do ESUS, esse código você precisa colocar naquele espaço procedimento SIGTAP. Moldagem gengival, dente gengival com finalidade ortodôntica, exodontia de dente supranumerário. A radiografia, que antes era um único procedimento, radiografia periapical interproximal, agora ele se transformou em 2 códigos diferentes. Então, um aqui é para radiografia interproximal, o outro para radiografia periapical. Um outro procedimento que teve desmembramento, que foi a restauração de dente descido, que agora tem essa restauração de dente descido com resina composta, dente descido posterior com amálgama, posterior com ionômero de vidro e dente anterior com resina composta. Então, para dentes descidos, nós temos essas 4 possibilidades de registro. Para os dentes permanentes, também houve desmembramento do procedimento, né, de restauração de dente permanente posterior, aonde tem aqui restauração de dente permanente posterior com resina composta. E aqui, nessa portaria, foi criado a remoção da restauração com amálgama de dente posterior, né? E aí, nessa portaria, não foi publicado a restauração de dente permanente posterior com amálgama, né? Isso eu já apurei junto ao Ministério da Saúde. Isso foi uma falha, vai sair uma retificação. Então, em breve, deve ser publicado
procedimento restauração de dente permanente posterior com amálgama. Outros procedimentos tiveram apenas algumas alterações nos atributos, como, por exemplo, alterou o nome, o que era restauração de dente permanente anterior, agora restauração de dente permanente anterior com resina composta, o que era obturação de dente permanente uniradicular, está sendo denominado tratamento endodôntico de dente permanente anterior. E esses que tiveram alteração apenas no nome, os códigos continuaram os mesmos. Consulta também de profissionais de nível superior na atenção primária, ele teve uma atenção básica, ele teve uma adequação para a atenção primária, apenas alteração no nome. A busca ativa, houve a inclusão do CBO do cirurgião dentista. Uma avaliação multidimensional, também houve a inclusão do CBO do cirurgião dentista. Outros procedimentos também houveram a inclusão do CBO da família do cirurgião dentista. Então, eu convido vocês a olharem essa portaria. É importante que vocês tenham conhecimento de todos esses novos procedimentos. Aqui eu dei destaque aos que eu considero principais para a prática da odontologia. Então, para finalizar, é importante, né, que a gente encare a teleodontologia como um avanço que não tem mais volta. Tá? Então, a pandemia acelerou alguns avanços que já era para estar no nosso dia a dia. Né? Então, como, por exemplo, o protetor facial, esse é um avanço que não vai ter mais volta. E a teleodontologia também, ela se enquadra nessa situação. E agora o que a gente precisa é que as instâncias, que as instituições façam as adequações necessárias nas suas resoluções, nas suas portarias, nos seus sistemas, para que dê conta dessa necessidade. Então, a teleodontologia, ela tem um ótimo custo-efetividade, uma ótima resolutividade. Então, ela tem, de certa forma, um baixo custo. A gente sabe que cada município ela tem sua realidade. Alguns resolvem com o WhatsApp, com o telefone da unidade básica, às vezes com o telefone próprio do cirurgião dentista. Outros já têm sistema. No entanto, o que eu quero destacar é que a gente não pode se limitar tanto ao sistema, né, as possibilidades de registro, mas a gente tem que ser ousado, principalmente nesse momento em que a gente precisa demonstrar a importância da saúde bucal, que é aonde a população está perdendo o emprego, está aumentando o consumo de açúcar, aumentando os fatores de risco, né? Então, no caso, para cárie dentária, e que vai piorar as condições de saúde bucal e, consequentemente, vai ter impacto na sua qualidade de vida. Então, é nesse momento que a odontologia precisa estar presente cada vez mais, e a teleodontologia é uma ferramenta importante para isso. E como a gente viu aqui, todas essas atividades de teleodontologia é possível o cirurgião dentista registrar. Então, para finalizar, mais uma vez agradecer a parceria, agradecer o convite do Telesaúde Bahia e da área técnica de saúde bucal da Secretaria do Estado da Bahia. Então, espero retornar com outras videoaulas, com novas atualizações, porque isso são avanços no Sistema Único de Saúde e que cada vez mais é o que a gente espera. Então, um abraço a todos, até uma próxima. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.